O que está acontecendo com os fundos imobiliários? Fundo imobiliário é pura enganação? Os FIIs estão despencando em 2024 e praticamente todo investidor de FII deve estar vendo seu patrimônio diminuir. O IFIX, que é o Ibovespa dos fundos imobiliários, está acumulando uma queda de mais de 10% esse ano. E agora, José? É hora de vender os meus fundos imobiliários e migrar para a renda fixa? Dólar nas alturas, Selic acima de 12%, títulos de renda fixa pagando 15% ao ano. Será que vale a pena investir em fundo imobiliário? Ou será que fundo imobiliário, como o Barsi diz, é o conto do vigário? É pura enganação, é hora de vender e pular fora do barco antes que o barco se afunde. Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente por que os fundos imobiliários estão caindo, o que eu estou fazendo aqui com a minha carteira de investimentos e também com as carteiras dos meus clientes de consultoria e o que eu recomendo que você também faça. Então, se você tem FII aí ou está pensando em investir em fundo imobiliário, vem comigo nesse vídeo, pois o conteúdo está muito top. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Bom, primeiramente, vamos olhar aqui para o IFIX. O IFIX esse ano ele está acumulando uma queda de 10%. Para fundo imobiliário, é uma queda bem relevante, tá? 10% de queda. Alguns fundos estão caindo muito mais do que isso. O HGLG11, que é um fundo aí bem conhecido aí, o bambambam, dos bambambãs do mercado, está caindo aí aproximadamente 6,5% esse ano. MXRF, que é um queridinho da galera, muita gente gosta do MXRF, caindo 13%. HGBS11, como que está o HGBS11? A HGBS está caindo 20% e o KNRI11 caindo praticamente 20%. Então, estou dando exemplo aqui de alguns fundos que estão derretendo, caindo algo próximo de 20%. Repara, por exemplo, o KNRI, ele, não lembro, quando que ele chegou nesse preço, que ele chegou lá em 2021, que ele chegou nesse preço. Então, tem muito tempo que ele não batia esse preço, algo pouco comum de nós vermos. Repara que se a gente pegar a longo prazo, a última época que ele ficou tão barato assim foi a época lá do governo Dilma, que o país estava o completo caos. Olhando aqui para os títulos de renda fixa, como que está a situação? Olha só, Tesouro Pré-fixado pagando 15%, o bom e famoso Tesouro IPCA+, pagando inflação IPCA, mais 7,6%. Então será que não é a hora da gente sair fora desses ativos mais arriscados e colocar um dinheiro em uma renda fixa? Bom, vamos lá. O Tesouro IPCA está pagando 7,6%, que é um ótimo rendimento, mas o que você tem que entender é o seguinte: se a renda fixa está pagando muito, você pode ter certeza que os fundos imobiliários vão estar pagando mais ainda. O fundo imobiliário, ele tende a acompanhar o comportamento aqui do Tesouro IPCA, só que a diferença é que os fundos eles pagam mais, têm o benefício do dividendo ser isento de imposto de renda e é natural mesmo pagar mais porque também tem mais risco, Afinal, se você investir em um Tesouro IPCA, a não ser que o país quebre, que aconteça um caos, no final do prazo você vai receber esse valor aqui que já está pré-estabelecido. Então você já sabe que você vai receber 7,6 mais a inflação, diferentemente de um fundo imobiliário que você não tem nenhuma garantia de quanto que você vai receber lá na frente. Mas vamos falar aqui dos FIIs. Repara aqui que os FIIs, o HGLG, que é um fundo bem famoso, olha só, ele está pagando 8,6%, quase 9% ao ano. Vai ter valorização aqui da cota também. Os imóveis, eles valorizam ali acima da inflação ou no mínimo a inflação que você deve esperar de valorização no longo prazo. E aí a gente pode estar olhando para ver se está acontecendo algum problema, Será que o fundo está tendo uma vacância alta? Os imóveis estão vazios? Está tendo problema de inadimplência? Bom, se analisarmos aqui os dividendos, de 2023 e 2024, repara que o fundo ele vem pagando praticamente o mesmo dividendo. 2023 teve um mês aqui que ele pagou a mais, geralmente em junho e dezembro tem uma distribuição extra, que o fundo ele vai acumulando um caixa, chega nos meses de junho e dezembro, acaba pagando mais. Esse ano não teve essa distribuição extra, mas repara que o dividendo recorrente continua a mesma coisa. Olhando aqui para o HGBS, a HGBS está pagando 11,3% em dividendo. Fundo de tijolo pagando 11% é
uma loucura, tá? Uma loucura. E aí a gente analisar o dividendo, repara que o dividendo aumentou aqui, ó, boa parte do ano. Agora esses últimos estão abaixo do que foi pago ano passado. A linha laranjado, as barras são 2023, em azul 2024. Mas repara que não é a queda brusca, né? Inclusive, na boa parte do ano ele pagou mais, então é um dividendo bem semelhante ao que foi pago no ano passado. Se a gente agrupar aqui por ano, ó, repara que está bem parecido e falta mais uma distribuição, então praticamente vai ficar bem pareado aqui com o que foi pago o ano passado. O HGRE, outro fundo imobiliário que é o HGRE. O HGRE pagando quase 11% também de dividendo. Repara que ele está bem abaixo do valor patrimonial, ou seja, o patrimônio do fundo vale 1,8 bilhão. Na bolsa ele está valendo 1,1 bilhão. Olha a diferença aqui, olha o tamanho do desconto, né? Tem um desconto aqui de 36% do patrimônio, ou seja, na bolsa ele está valendo 36% menos do que o patrimônio do próprio fundo. E repara, o dividendo esse ano aumentou. Então você deve ter pensado, poxa, o fundo está caindo quase 25%. Tem alguma coisa errada. Aí você olha o dividendo aqui, o dividendo esse ano, tá, até então ele pagou mais do que ele tinha pago no ano passado. Então assim, aqui a gente já consegue ver que não tem nenhum problema com os fundos, né? Tá dando para ver que, pelo menos os que eu te apresentei, que eles estão saudáveis, eles não estão passando por nenhum tipo de problema grave. Então, Daniel, onde que está o problema, né? O que está acontecendo? O grande problema é esse aqui, ó, nova alta na taxa Selic. A taxa de juros aí novamente subiu. O Brasil é o segundo no ranking com maiores juros reais. Juros reais quer dizer a taxa de juros contada a inflação. Então, o Brasil é o segundo maior. Aí você poderia dizer, poxa, então a culpa é do Banco Central que está subindo a taxa de juros? Não necessariamente. Esse juros está subindo, ele tem um fator para isso, né? O fator é o rombo nas contas. Olha lá, contas do governo tem rombo de 105 bilhões acumulado em 2024. Isso aqui, se eu não estou enganado, era até o mês de novembro, né? Até o mês, então pegava ali até outubro, até o mês 10 já estava acumulando todo esse déficit, atualmente deve estar maior ainda. E o governo ele não vem mostrando, e o governo soltou ali um pacote, né, para reduzir gasto, mas não foi suficiente nem para fazer cosquinha no déficit que ele vinha apresentando. E aí o que a gente tem que entender é o seguinte, pensa o seguinte, quando você vai pegar um dinheiro emprestado no banco, o banco ele olha o seu score. Então, quanto melhor você é um pagador, quanto menos dívidas você tem, quanto maior está o seu score, mais baixo vai ser aquela taxa. E quanto pior é o seu score, né, se você paga as contas em atraso, se você tem altas dívidas, se você é uma pessoa endividada, o que vai acontecer? O banco ele vai cobrar uma taxa mais alta e, de repente, às vezes, se você for uma pessoa que está com o nome sujo, o banco nem vai querer te emprestar dinheiro. Fazendo uma pausa rápida aqui no vídeo para convidar você que tem interesse em acelerar os seus resultados rumo à liberdade financeira, construindo uma carteira previdenciária para você viver de renda. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu te entrego uma carteira totalmente personalizada, de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com seus objetivos e de acordo com a sua realidade. Então faça uma análise da sua carteira e te entrego uma nova carteira. Tudo que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar o dinheiro para trabalhar. Então se você tem interesse, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar e me chamar lá no WhatsApp para mais informações. Bora para cima, rumo à liberdade financeira. Então o que acontece é justamente isso, quanto maior é o risco do país, ou seja, quanto mais o governo gasta, o déficit quer dizer que o governo gasta mais do que ele arrecada, sendo que o governo não para de aumentar impostos, né? Então vem aumentando impostos, ainda assim está em déficit, e aí o que acontece é o seguinte, quando o risco do país aumenta, o que vai acontecer? A taxa de juros também vai aumentar. Então não tem como o governo ficar ali criticando, essa Selic não sei o que, essa Selic está muito alta. Acabou de falar recentemente que a única coisa que está errada na economia é a taxa Selic, etc e tal. Mas na verdade o grande problema, né, o grande vilão de toda essa história aqui é o descontrole fiscal do governo, que acaba fazendo com que o risco aumente, com que o dólar se valorize, com que isso gere inflação, e tudo isso se reflete em um aumento das taxas de juros. Então até agora você já percebeu que os fundos imobiliários eles não estão com problema, né? O problema hoje é um problema nos gastos que está mais ligado à economia. Daniel, então por quê? O que acontece? Por que
os fundos imobiliários estão caindo, sendo que o problema está na economia. Repara esse gráfico aqui, que é o gráfico que mostra, desde o ano 2010 até 2019, 2020 mais ou menos, o IFIX, que são os fundos imobiliários, Ibovespa dos fundos imobiliários, e a Selic. Então, aqui em azul é a taxa de juros, em laranjado os fundos imobiliários. Então, repara que quando os juros caem, o que acontece é que os fundos sobem. Quando o juros sobe, o que acontece é que os fundos imobiliários caem. Inclusive, isso pode ficar vários anos. Repara que isso aqui é um período, olha, de 2012 mais ou menos até 2015 caindo, né? Então você tem que estar ciente disso também. Poxa, esse ano tá ruim. E ano que vem? Pode ser que ano que vem seja ruim também. Você tem que ter paciência aqui na hora de investir. Mas repara, né, que enquanto o juros sobe, o fundo imobiliário cai, e na hora que os juros caem, os fundos imobiliários sobem, né? E a longo prazo, repara que é uma tendência de crescimento. Olha que é o IFIX, de onde que saiu, ó, daqui de baixo para lá aqui em cima. Então repara, né, que os fundos imobiliários eles sobem caindo, mas com o cenário de juros mais alto, incerteza mais alta, todos os ativos de renda variável eles acabam sendo impactados e até mesmo ativos de renda fixa. Se você investe em um pré-fixado, em um tesouro IPCA, corre o risco de no curto prazo você ficar negativo. É totalmente normal isso acontecer. Então o motivo pelo qual os fundos estão caindo está ligado à alta na taxa de juros, que está ligado ao descontrole dos gastos públicos. Mas então, Daniel, o que eu devo fazer? O fundo imobiliário, eu estou vendo que está caindo, você está me falando que pode ser que ele ainda caia mais, então é hora de sair fora, de ir para a renda fixa, esperar vir um novo governo, a economia se acertar, e aí depois eu volto, coloco meu dinheiro na bolsa? Não, definitivamente não. Isso aí é o que você não deve fazer. Agora é o momento de você acumular. Você já viu ali, eu já te mostrei que os fundos imobiliários, alguns estão pagando mais de 10%, vários fundos estão sendo negociados muito abaixo do patrimônio, ou seja, imagina que tem um imóvel que vale 1 milhão e hoje ele está sendo vendido ali por 600 mil. Então é isso. A mentalidade que você tem que ter é, tá tudo barato. Quando você vai comprar, né, você vai no supermercado, você vai comprar um carro, você vai comprar alguma coisa, você gosta de promoção. Só que quando isso acontece na bolsa, muita gente não gosta, não entendo por quê. Agora é o momento das promoções. Então repara aqui, né, que quem comprou, imagina quem comprou fundo imobiliário aqui na baixa, aqui nesse ciclo de queda, olha o tanto de valorização que entregou depois de toda essa queda. Então agora, nesse momento de baixa, que é o momento que o risco Brasil está mais alto, é o momento que você tem que ser mais agressivo, você tem que continuar comprando, porque você aumenta a quantidade de cotas que você tem. Quanto mais cotas você acumula, mais dividendos você vai receber, porque o dividendo ele é pago por cota. Então, se você tem uma cota, você vai receber X, se você tem 10 cotas, você vai receber Y, se você tem 1000 cotas, você vai receber Z. Então, agora é o momento de você acumular o máximo possível de cotas, que é o que eu venho fazendo aqui, venho comprando bastante ações, venho comprando bastante fundo imobiliário, venho investindo bastante em Brasil. É interessante, se você é mais conservador, você ter também um pouco de renda fixa, você ter ativos internacionais, você pode estar investindo um pouco ali em cripto também, se você gosta, não tem problema, mas você tem que entender que quanto mais a bolsa cai, quanto mais os fundos imobiliários caem, melhor fica para você comprar. E é claro, você tem que saber o que você vai comprar. Também não adianta você comprar qualquer fundo imobiliário problemático. Nesses momentos, quando você estiver na dúvida, você vê o ciclo de baixa durante muito tempo, eu sugiro você sempre lembrar dessa frase aqui do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. Ele diz o seguinte: vou contar como ficar rico. Fecha as portas. Tenha medo quando os outros forem gananciosos, seja ganancioso quando os outros estiverem com medo. Então hoje é o momento que o mercado está com medo, é a hora de você ser agressivo, é a hora de você encher o carrinho e comprar bons ativos, porque estamos em um momento de promoção. E por falar em promoção, eu vou deixar aqui um card com outro vídeo que eu falei sobre 3 fundos imobiliários que, na minha visão, estão muito baratos e têm muita qualidade. Então aproveita para você conferir.